السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Em dos sermões anteriores, tinha mencionado o amor do santo profeta sallallahu alaihi wasallam por Deus. Hoje falarei mais sobre o assunto. Mesmo na sua juventude e antes de se declarar profeta, o amor de Deus era tão intenso nele que se retirava para uma caverna e mantinha conversas secretas e necessárias com o amado Deus. Referindo-se a este amor, o Messias prometido al-Islam diz: Vejo que o verão também está associado ao crescimento espiritual. Olhem para o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando Allah o criou em uma cidade como Meca, então ele costumava ir sozinho à caverna de Hira, nesses verões, e adorava Allah. Que tempo estranho devia ser aquele? Levava o odre de água. O facto é que, quando alguém desenvolve proximidade e afeição por Deus, surge ódio e aversão pelo mundo e pelas pessoas do mundo. Naturalmente, solidão e o isolamento são apreciados. Essa também era a situação do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Estava tão absorvido no amor de Allah que encontrava pleno prazer e satisfação nessa solidão. Num lugar onde não havia conforto nem tranquilidade, onde se sentia medo até ao entrar, costumava passar muitas noites sozinho. Também demonstra o quão corajoso ele era. Quando o relacionamento com Deus é intenso, surge também a coragem. Então, um crente nunca é covarde. As pessoas do mundo são covardes. De facto, eles não têm coragem. Ao ouvir isto, algumas pessoas objetam que, se os profetas têm uma relação tão forte com Deus e gostam de solidão e isolamento, por que é que têm esposas e filhos? Se eles gostam tanto de solidão, por que têm esposas e filhos? Por que se casam? E por que andam nos mercados e comem e bebem? Também é mencionado no Alcorão Sagrado. Mas é uma pena que aqueles que se opõem não refletem. Existe um exemplo dessas pessoas, como se alguém fosse mendigar à porta de alguém e outro fosse seu amigo e tivesse ido apenas para encontrá-lo. Ora, se esse amigo traz um prato de comida, etc., para seu amigo, qual é a culpa dele nisso? Duas pessoas estão indo. Uma foi mendigar, outra foi como amigo. Agora, se o anfitrião trata bem o seu amigo, qual é a sua culpa? Ou seja, o amigo que foi visitar o seu amigo não tem culpa. O amigo desfruta da sua comida e o pobre mendigo recebe um pedaço de pão seco. Se o mendigo ficar mais tempo no portão, será expulsado. Existem dois tipos de tratamentos, um em relação ao mendigo e outro em relação ao amigo. Embora não seja o caso de o amigo ser rejeitado, o anfitrião regozija-se com a sua presença prolongada e com a sua comida e bebida, enquanto o mendigo é tratado de forma diferente. Outro tipo de comportamento é em relação ao amigo. Um amigo é tratado com respeito, um favor é concedido e um mendigo é afastado, dando-lhe algo. E quem pede por um mendigo é tratado de forma diferente. Trate mais de um amigo. A chegada de um amigo é paga. O bem dos pobres é dado e algo é evitado. Ele diz: esse é o caso dos profetas e mensageiros. O que vem diante deles não é resultado de seus desejos carnais. Eles encontram todo o seu prazer e conforto na lembrança de Allah e, na verdade, preferem a solidão, onde apresentam seus desejos e vontades do coração ao seu amado
e desejam que ninguém os veja nesse estado. Além disso, estes relacionamentos visam a sua plenitude, quer dizer, as suas relações amorosas com Deus têm como objetivo alcançar o mais alto padrão. Ao mencionar a adoração a Allah na caverna de Hira, Hazrat Aisha radhiyallahu anha descreveu detalhadamente no hadith. Hazrat Aisha narra, a primeira revelação que começou a chegar ao mensageiro de Allah foi a de ter sonhos verdadeiros durante o sono. Todos os sonhos que tinha tornavam-se realidade como o amanhecer. Tinha sonhos muito verdadeiros. Os resultados eram imediatos. Depois disso, sentiu-se atraído pela solidão e passou a viver sozinho na caverna de Hira, onde adorava Allah. Esta adoração durava algumas noites e completava antes de sentir o desejo de encontrar a sua família e para isso levava consigo comida e bebida. Passado algum tempo, regressava a Hazrat Khadija radhiyallahu anha e levava mais provisões para o mesmo número de noites. Finalmente, a verdade foi-lhe revelada. E naquele momento, estava na caverna de Hira. O anjo veio ter com ele e disse-lhe, leia. Ele respondeu, nunca lerei, não sei ler. Hazrat Aisha narrou que o profeta sallallahu diz, o anjo me agarrou e apertou até que as suas forças chegassem ao limite. Então ele soltou-me e disse, lê. Ele respondeu, não lerei, não sei ler. Então agarrou-me e apertou novamente com tanta força que ele desmaiou. Depois largou-o e disse, leia. Ele respondeu, não lerei. Então agarrou-o e apertou uma terceira vez. Depois soltou-o e disse, lê, em nome do teu Senhor, que criou o homem de um só coágulo. Leia, pois o seu Senhor é o mais generoso. O mensageiro de Allah regressou da gruta com estes versículos. Quando regressou à casa de Hazrat Khadija, o seu coração estava acelerado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Hazrat Khadija radhiyallahu anha, veste-me com um pano, veste-me com um pano. Então, ela cobriu-o até que o medo e pânico passou. Depois narrou todo o incidente a Hazrat Khadija radhiyallahu anha e disse, temo pela minha vida. Ao que Hazrat Khadija radhiyallahu anha respondeu, não, por Allah, Allah jamais te desonrará. Tu mantens os laços de parentesco, carregas o fardo dos fracos, praticas boas ações que se extinguiram, demonstras hospitalidade e auxilias a verdade nas circunstâncias difíceis. Tu sempre apoiaste a verdade apesar das dificuldades. Depois disso, Hazrat Khadija radhiyallahu anha levou-o até ao seu primo, Warqa bin Nawfal, filho de Asad bin Abdul Uzza. Warqa era uma pessoa que se tinha convertido ao cristianismo no período pré-islâmico e sabia ler e escrever hebraico. Costumava transcrever para hebraico tudo o que Allah desejava da Bíblia. Tinha se tornado muito idoso e cego. Hazrat Khadija radhiyallahu anha disse-lhe, o meu primo, ouve o teu sobrinho. Warqa perguntou, o meu sobrinho, o que vês? O mensageiro de Allah contou-lhe o que tinha visto. Warqa disse-lhe, este é o anjo que trouxe a Sharia, que Allah enviou a Moisés salam. Quem me dirá ser jovem naquele tempo? Quem me dirá estar vivo quando o teu povo te expulsar? O mensageiro de Allah perguntou, será que me expulsarão? Ele respondeu, sim, a mensagem que trouxeste. Sempre que alguém traz uma mensagem como esta, certamente encontra hostilidade. E se eu chegar à tua época, cingirei os meus lombos e ajudar-te. Depois disso, Warqa faleceu pouco tempo depois e a revelação também cessou durante algum tempo. O Messias prometido al-Islam diz, de facto, segundo os ensinamentos do Sagrado Alcorão, nos parece que, por um lado, Allah descreve os atributos de sua bondade, misericórdia, prazer e bondade no Sagrado Alcorão e mostra sua misericórdia. E por outro lado, ele diz, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
e o homem só consegue o que busca. E "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana", e aqueles que se esforçarem por nos encontrar, certamente os guiaremos para os nossos caminhos. Ele diz, ao dizer isto, Deus condiciona a sua graça ao esforço e à luta. Ou seja, só se esforçar é que receberá graça. Ele diz, a conduta dos companheiros é um bom exemplo para nós. Se observar a vida dos companheiros, verá que eles alcançaram estas posições simplesmente realizando orações comuns? Não. Eles nem sequer se preocupavam com as suas próprias vidas para obter o agrado de Deus e foram sacrificados no caminho de Deus como ovelhas e cabritas. E depois alcançaram esse estatuto. Os companheiros tentaram alcançar o amor de Allah na companhia do Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e estavam prontos para todo sacrifício por isso e fizeram sacrifícios. Enfim, alcançaram um status no qual Allah ficou satisfeito com eles. Ele diz: vimos a maioria das pessoas que desejam receber esses graus e acesso ao trono de Deus por meio de um sopro. Ele diz: quem pode ser melhor do que o nosso santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Ele era o melhor dos seres humanos, o melhor dos mensageiros e profetas. E quando não fazia isso com seus sopros, quem mais poderia fazer? Olha, como ele praticou na caverna de Hira. Deus sabe por quanto tempo ele orou, chorou e implorou. Que tipo de esforços e trabalho árduo foram feitos para a purificação? Afim, recebeu a bênção de Deus. A verdade é que até que uma pessoa atraía a morte e a destruição sobre si mesma no caminho de Deus, ninguém se preocupa com ela. Contudo, quando Deus vê que uma pessoa fez um esforço perfeito de sua parte e atraiu a morte sobre si mesma para alcançá-lo, então ele mesmo aparece para essa pessoa, a abençoar e a eleva com uma manifestação do seu poder. Então, no lugar, ele diz: a natureza dos profetas é tal que eles não desejam fama. Nenhum profeta jamais buscou fama. Nosso profeta Sallallahu também amava a solidão. Ele costumava ir à caverna da solidão, e era Hira, para adorar longe de povo. Essa caverna era tão assustadora que nenhum humano ousava entrar. Mas ele gostava porque ninguém poderia ir lá para incomodar. Ele queria ficar completamente sozinho. Ele não gostava nada de fama, mas Deus ordenou: Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Levante-se, ó que se enrola em lençol, e avise o povo. Parece haver uma coerção nesse comando, e portanto a coerção ordenou que ele agora abandonasse a solidão que tanto amava. Assim, quando o amor de Allah atingiu seu auge e sua mujahida também atingiu seu auge, Allah enviou-lhe ao mundo para espalhar sua última sharia. Ele diz que foi amor e afeto por Allah, mas também houve uma mujahida devido ao qual Allah o abençoou imensamente. E é difícil para qualquer ser humano alcançar Deus, a menos que se esforce e tente de acordo com a sua própria condição. No amor a Deus, as orações de profeta Sallallahu eram de tal natureza que Mutarraf narra do seu pai, que diz: fui ter com o profeta Sallallahu e ele estava a rezar. Um som semelhante ao de uma panela a ferver vinha do seu peito. Chorava tão intensamente e lamentava-se tanto que parecia que a água na panela estava a ferver. Da mesma forma, Hazrat Aisha radhiyallahu anha narra algo semelhante. Como já referi no sermão anterior, ele costumava adorar tanto que, quando se levantava durante a oração, os seus pés inchavam. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu diz, no certo lugar, ao mencionar o amor e a adoração pelo profeta Sallallahu. Já mencionei esta parte antes, no penúltimo sermão, onde descreve a sua biografia, mas há mais detalhes sobre ele, e também os mencionarei.
Isto explica ainda mais o seu amor e afeição por Deus. Hazrat Muslim Maud escreve, e Hazrat Aisha anha narra que quando o profeta sallam foi acometido pela doença da morte, não conseguiu conduzir a oração devido à grande fraqueza. Então ordenou que Abu Bakr liderasse a oração. Quando Abu Bakr começou a conduzir a oração, ele se sentiu um pouco relaxado e saiu para orar. Hazrat Aisha diz que após ordenar a Hazrat Abu Bakr que liderasse a oração, quando ele se sentiu bem, saiu para orar com a ajuda de homens. Ela diz, naquela época, eu tinha a visão diante dos meus olhos de que seus pés arrastavam o chão devido à intensidade da dor. Quando chegou à mesquita e Hazrat Abu Bakr decidiu recuar, o mensageiro de Allah percebeu sua intenção e sinalizou para que ele permanecesse em seu lugar. Depois, ele foi levado até lá e sentou-se com Hazrat Abu Bakr. Depois disso, o santo profeta sallam começou a orar e Hazrat Abu Bakr começou a orar junto com sua oração. E o restante do povo passou a seguir a oração de Abu Bakr. Esse hadith mostra que não importa o quão perigosa seja a doença que ele tenha, não deve esquecer a lembrança de Allah. Em geral, as pessoas já se sentem um pouco magoadas e esquecem toda a adoração. Frequentemente, a negligência nas orações congregacionais e em outras obrigações, mas sua condição era tal que houve uma doença fatal em que ele morreu e a gravidade da qual ele desmaiava repetidas vezes e não conseguia se levantar. Mas quando a oração começava, não suportava ficar em casa. Ao mesmo tempo, ele veio à mesquita para orações congregacionais com apoio nos ombros de dois homens, apesar de fraqueza de seus pés. Claro, isso pode parecer trivial, mas basta olhar para a situação do mensageiro de Allah, na qual ele estava envolvido. Observe então a paixão pela recordação de Allah que o levou a orar, colocando as mãos nos ombros de dois homens. E perceberá que este não foi um incidente comum, mas sim um reflexo da paixão pela recordação de Allah no seu coração. Toda pessoa perspicaz pode entender que a lembrança de Allah era sua comida, e sem isso, ele não teria encontrado prazer em sua vida. A isso, ele apontou: uma das coisas que eu amo é Qurrat Aini fi Salat, ou seja, riqueza dos meus olhos está na oração. De acordo com a Sharia, não era necessário que ele orasse em congregação ou que fosse à mesquita, pois a Sharia do Islã não obriga ninguém a cumprir essas condições em caso de doença. Você pode rezar em casa se estiver doente, mas aqui era a lei do amor. Um era o mandato da Sharia, mas a prática da Sharia do Santo Profeta Sallam era a Sharia do amor, e era a expressão do Santo Profeta Sallam. Eram os mandamentos da lei, mas aqui eram as leis do amor, as palavras do amor. Esses eram os mandamentos do amor que eram mais do que isso. Amor e carinho escorriam nele. Claro, a Sharia permitia que ele orasse em casa, mas o amor que ele tinha pela lembrança de Allah obrigou-lhe a suportar todas as dificuldades e lembrar de quem ama com todas as condições. Se tinha este apego à recordação de Allah no meio da dor, podemos imaginar que o mesmo apego teria mesmo em estado de saúde. Alguém pode se perceber com que entusiasmo ele se envolveria ao lembrança de seu querido. O Santo Profeta Sallam tinha uma ligação tão profunda com Allah e sempre que ele era mencionado, uma paixão surgia dentro dele. Ele amava tanto Deus e a menção de Deus era seu alimento na saúde e na doença. E era isso que ele queria incutir em sua umma e em seu povo, para que eles também se acostumassem. Como mencionei no sermão anterior, eu havia narrado um breve hadith no qual há alguns detalhes que serão mencionados novamente. Portanto, declaro:
O mensageiro de Allah, certa vez, foi até Banu Amr ibn Auf para reconciliá-los. Houve uma briga entre eles e ele foi fazer a paz. Neste momento, chegou a hora de oração e o muazzin fez o chamamento para a oração na mesquita do profeta. Então dirigiu-se a Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu e disse: vais liderar a oração para que eu possa recitar o Iqama? Ele respondeu: sim. Então Hazrat Abu Bakr levantou-se para orar. Nesse momento, o santo profeta sallam também chegou. As pessoas estavam a rezar. Durante esse tempo, passou por um caminho, seguiu em frente e posicionou-se na primeira fila. Quando foi informado de sua chegada, as pessoas aplaudiram para que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu soubesse sobre ele. Mas Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu não prestou atenção a mais nada em suas orações. Havia uma paixão estranha na oração e não havia atenção. Quando os aplausos se prolongaram, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu se virou e soube que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam havia chegado. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam o chamou para que permanecesse em seu lugar. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu levantou as mãos e agradeceu a Allah por essa honra. Então se retirou e juntou-se às fileiras. E o santo profeta sallallahu alaihi wasallam avançou e liderou a oração. Após dizer o salam, ele disse: "O Abu Bakr, quando dei a ordem, o que te impediu de liderar a oração?" Sobre isso, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu respondeu: qual era a posição do filho de Abu Quhafa para ficar à frente do mensageiro de Allah e conduzir a oração? Então o santo profeta sallallahu alaihi wasallam se voltou para o povo e disse: vi que vocês aplaudiram tanto. Se houver um acidente na oração, então ele deve dizer Subhanallah, porque quando diz Subhanallah, ele mesmo prestará atenção. E aplaudir é a função das mulheres. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu escreve: embora haja muitas outras lições a serem aprendidas com este hadith, preciso chamar a minha atenção para uma coisa. Todo o esforço do santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi proclamar o nome de Allah nos lábios do povo de qualquer forma possível. A forma como ele costumava praticar zikr já foi descrita, mas a partir desse hadith fica claro que ele queria ver as mesmas palavras na boca de todos. Agora devemos ver se também temos a recordação de Allah em nossos corações o tempo todo, como o santo profeta sallallahu alaihi wasallam quis de sua ummah. Temos tanta dor no coração ou prestamos atenção às orações e à lembrança de Allah apenas para nossos propósitos mundanos. Em circunstâncias normais, eles se esquecem. Depois ele escreve: e há muitos incidentes que mostram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria que Deus fosse mais lembrado. Assim, ao espirrar, ao começar a comer, depois de terminar, ao dormir, ao acordar, após as orações, ao realizar qualquer trabalho pesado, ao fazer ablução. Na verdade, na maioria das ações, ensinou as pessoas para a lembrança de Deus, o que prova que não só estava ocupado a lembrar-se de Deus, mas também queria que os outros se ocupassem em lembrar-se de Deus, o que é uma indicação de seu amor perfeito. Hazrat Muslim Maud escreveu: vejo muitas pessoas que fazem um pouco de adoração e se tornam arrogantes. Depois de alguns dias de orações ou adoração, começam a considerar-se faraós, sem posses ou orgulho dos santos, e o mundo, tudo o que nele existe, tornam-se insignificantes aos seus olhos. Não respeitam os mais velhos, mas por que dizer de um ser humano, também expressam a sua gratidão a Deus e pensam que a adoração que fizemos é como se tivéssemos feito um favor a Deus e ele nos fosse grato. Adorámo-lo, senão o que teria feito se não o tivéssemos orado? Que Deus nos livre entre aqueles que não são desse tipo, que nem sequer chegam a esse ponto. Observa-se frequentemente que uma certa arrogância surge após a adoração, e são poucos os que permanecem humildes mesmo depois de o adorar.
Este é o grupo de pessoas boas que permanecem humildes na sua adoração. Este é o grupo de pessoas boas que se mantêm humildes e escondem sempre isso dele. Mesmo depois de adorarem, também escondem o amor de Deus e consideram como uma graça de Deus o facto de Ele nos ter dado a capacidade de o adorar. Este é, de fato, o grupo de pessoas boas. As pessoas perguntam o que são boas ações. As crianças e os jovens de hoje perguntam frequentemente como saber se Deus está satisfeito conosco. Deus agrada-se da mesma forma que você pratica boas ações e apenas para a sua satisfação. Cada pessoa pode fazer a sua própria avaliação. Não há necessidade de um juiz externo. Uma pessoa pode compreender por si mesma que as boas ações que pratica, se as realizar por amor de Deus, certamente lhe agradam. Ele escreveu isto para que a pessoa compreender qual seria a condição do líder dos justos e líder dos profetas, o santo profeta Sallam. Ele foi a fonte de todas as morais e a fonte de todas as virtudes. Adorar por arrogância ou para se vangloriar era outra história. Quanto mais servia a Deus, mais crescia a sua paixão por Ele. Em vez de fazer a adoração a Deus algo orgulho, ficava humilde em sua própria gratidão e sentir-se grato por o sucesso que obtinha na adoração a Deus, ser devido à sua graça. Quando passava algum tempo em adoração, pensava que era uma grande bênção de Allah que Ele o tivesse permitido realizar esse trabalho e que é necessário ser grato por esse favor. Graças a esse espírito de gratidão, ele adorava mais e então considerava um favor de Deus e a gratidão não seja o trabalho de todos, a menos que seja o favor de Deus. Ou seja, a capacidade de ser grato também se deve à graça de Allah. Então, há ainda mais paixão. Então, ele se dedica à adoração de seu Senhor. E esse segredo e oração são tão extensos que seus pés incham enquanto rezam repetidamente. Os companheiros costumavam dizer: "Ó mensageiro de Allah, por que você precisa de tanta adoração? Seus pecados foram perdoados." A resposta que ele tinha dado era: "Não deveria ser grato?" Hazrat Mughira bin Shu'bah narra que o profeta Sallallahu costumava permanecer em oração por tanto tempo. Foi narrado anteriormente que seus pés costumavam inchar. Quando as pessoas perguntavam por que você fazia isso, ele respondia: "Eu não deveria ser um servo agradecido? Oh meu Deus, isto é o verdadeiro amor, paixão, adoração." Ele permanecia em recordação de Deus e perde a consciência de sua saúde. O fluxo sanguíneo começa a descer e seus pés ficam inchados. Mas o amor não deixa o pensamento ir nessa direção. As pessoas ao redor dele ficavam impressionadas com o que fazia e estavam sofrendo com a dor dele. Sentem a dor de sua dor. As pessoas que o rodeiam chamam a sua atenção para o que está a fazer, questionando-se por que se submete a essa dor e sofre tanto. Afinal, você também deve cuidar de sua saúde e do seu conforto. Mas a dor que deixa as pessoas inquietas e afeta os espectadores não o afetava em nada. Em vez de ser um pouco preguiçoso na adoração e se abster de ficar na lembrança de seu Senhor por tanto tempo no futuro, ele não gostava das palavras dele e respondia: "Não devo ser um servo grato de Deus? Ele é tão bondoso comigo, tão gracioso e me trata com tanta bondade. Então, não devo eu recitar seu nome em troca do seu bom comportamento e começar a negligenciar sua adoração?" Que resposta sincera e grata é essa? E como ele abre nossos corações e nos faz feliz. Existe mais alguém que tenha esse desejo pela lembrança de Deus no coração? Pode apresentar um exemplo, um ancião de outra nação pode resistir à sua sinceridade, mas veja, onde ele praticava si mesmo
esperava que seu povo fizesse o mesmo. Depois disso, nesta sequência, Hazrat Muslim Maud Salam, como costumava estar ocupado com o seu trabalho, não era que ele apenas realizasse a adoração e o resto do trabalho estivesse concluído, e não era que ele se levantasse à noite para adorar e dormisse o dia todo, porque se assim fosse, a paixão e o anseio que sentia durante todo o dia não seriam conhecidos, pois estaria ocupado a difundir o nome de Deus e a propagar para a prática de obediência e da submissão a Ele. Ele próprio costumava dirigir as orações 5 vezes por dia, receber as delegações e embaixadores que vinham de longe e atender às suas exigências. Também comandava as guerras pessoalmente, ensinava também o Alcorão aos companheiros e era o próprio juiz. Costumava decidir todas as disputas que surgiam entre as pessoas ao longo do dia. Administrava a riqueza, administrava o tesouro, administrava o país, implementava a religião do Islã, cumpria os direitos das esposas e depois participava nas tarefas domésticas. Fazia todas essas tarefas durante o dia e depois de as fazer, em vez de adormecer e permanecer na cama até ao amanhecer, levantava-se repetidamente, sentava-se e glorificava a Deus. Quando passava a meia-noite, levantava-se e fazia a ablução. E quando tudo à sua volta era silêncio absoluto, permanecia na presença do seu Senhor com grande desamparo e necessidade. E recitava o Alcorão. Ficava de pé por tanto tempo que os seus pés inchavam. Abdullah bin Masud diz: uma vez, quando me levantei para rezar com ele, senti tanta dor que quase interrompi a oração e fugi, porque os meus pés já não aguentavam o peso e não tinham força para me manter de pé durante muito tempo. Esta declaração vem de uma pessoa que era jovem, muito mais jovem do que o Santo Profeta Sallallahu, o que pode ser compreendido pela sua coragem e paixão pelo amor. Apesar da idade avançada e das longas horas de trabalho, permanecia em adoração durante tanto tempo que até os jovens fortes e vigorosos, cujo trabalho era incomparável ao seu, não conseguiam acompanhá-lo e cansavam-se. Por que esta adoração? Qual era o motivo? Ele suportava essa dificuldade. Por que razão a suportava? Simplesmente para ser um servo agradecido e o seu coração, ao ver as graças de Deus, estava sempre inclinado a recordar-se dele. Tinha amor especial por Deus. Narrado por Abu Salma bin Abdurrahman, ele perguntou a Hazrat Aisha radhiyallahu anha como as orações de Santo Profeta sallallahu eram realizadas durante o Ramadã. O Ramadã ainda está chegando por um mês. Também fazemos isso no Ramadã. Devemos fazer orações antes também. No entanto, Hazrat Aisha radhiyallahu anha diz: o Santo Profeta sallallahu não rezava mais do que 11 rakat no Ramadã ou em qualquer outro mês, como foi a oração. Ela diz: o nawafil que ele costumava oferecer não tinha mais que 11 rakat. Ele costumava rezar 4 rakat e não pergunte sobre sua beleza e comprimento, nem sobre como eram bonitas e longas as orações. Depois o profeta sallallahu rezava 4 rakat e não perguntava sobre sua beleza e comprimento. Então o santo profeta sallallahu rezava 3 rakat de vitr. Eu disse: ó mensageiro de Allah, você dorme antes de rezar vitr, ou seja, reze 4 rakat e depois descanse um pouco, e então reze vitr. O santo profeta sallallahu diz: meus olhos dormem, mas meu coração não dorme. Está desperto no amor de Allah. O Messias prometido salam, narrando a vida do santo profeta sallam, diz sobre sua proximidade divina ali. Allah diz em outro lugar sobre sua proximidade divina: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Então, diga a eles: minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha morte são todos para Allah, o Senhor de todos os mundos. Ou seja, fazer as pessoas saber que estou em um estado tão grande que estou completamente perdido da minha existência. Toda a minha doação foi para Deus. Isso indica que todo ser humano não pode adorar a Deus puramente até que não seja perfeito, mas parte da adoração é para seu Deus e outra para a sua própria alma, porque ele deseja a grandeza e a fama, paralelo à glória e grandeza de Deus. E essa é a realidade da adoração dessa pessoa, pois a grandeza, a glória e o poder que deveriam ser reservadas ao Deus também dá uma parte dessa grandeza e poder ao povo, pois ao adorar a Deus, adorar-se também a si próprio e a criação. Mas, em geral, concede uma parte de sua adoração a todas as causas inferiores. Porque, em contraste com a vontade e o destino de Deus, ele considera que estas causas estão envolvidas na criação e na confirmação. Portanto, tal pessoa não pode ser um verdadeiro adorador de Deus, porque às vezes se associa à grandeza de Deus, às vezes às criaturas e às vezes aos recursos mundanos. Mas o verdadeiro adorador é aquele que dá toda a grandeza, toda a glória e toda a autoridade divina a Deus e não a mais ninguém. E quando a adoração do homem chegar a Tawhid neste nível, então ele pode ser verdadeiramente chamado de adorador de Allah. E tal pessoa que diz com sua língua que Allah é o único e o mais independente, ele recita La ilaha illallah. E da mesma forma, testemunha a unidade de Allah por meio de suas ações, ou seja, por meio de sua adoração. Assim, é em referência à perfeição que foi dito ao Santo Profeta Sallallahu no versículo acima. Digam ao povo que toda a minha adoração é para Deus, ou seja, a alma, as criaturas e os recursos mundanos não têm lugar na minha adoração. Então ele diz: meu sacrifício é por Deus, minha vida é por Deus e minha morte é por Deus. Deve-se notar que a palavra nesika no dicionário árabe refere-se ao sacrifício e a palavra nusuk, presente no versículo, é o plural dele e também tem outros significados como adoração. Assim, uma palavra foi usada neste lugar que significa tanto adoração quanto sacrifício. Isso indica que a adoração perfeita, na qual a alma, as criaturas e os meios não participam nele, é de fato um sacrifício, e o sacrifício perfeito é de fato a adoração perfeita. Então, após a frase de que minha vida é para Deus e a minha morte também é para Deus, esta última frase é a interpretação da palavra sacrifício, para que ninguém esteja sob a ilusão de que sacrifício significa um cabrito, ou sacrifício de uma vaca, ou sacrifício de um camelo. A palavra que minha vida e minha morte são para Deus, entende-se claramente que esse sacrifício se refere ao sacrifício de alma. E a palavra sacrifício deriva da proximidade, e isto indica que a proximidade com Deus é alcançada quando a morte chega a todas as forças e impulsos físicos. Portanto, este versículo é uma grande prova de proximidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tem uma proximidade perfeita com Allah. E este versículo nos diz que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava tão perdido em Deus que todos os sopros de sua vida foram para Allah e não restava parte de seu eu, criaturas, causas em seu ser. A sua alma entregou-se aos cuidados de Deus, com tal sinceridade que não havia nela uma única partícula de impureza. O Messias prometido do Islã diz em outro lugar: embora Deus tenha tornado certas coisas permitidas, isso não significa que se deva passar a vida inteira nelas. Deus fala sobre as qualidades de seus servos
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. E aqueles que passam a noite diante de seu Senhor em prostração e em pé, passam a noite inteira prostrando-se diante de seu Senhor e ficando de pé. Agora, veja como aquele que está imerso em esposas, dia e noite, pode passar a noite em adoração conforme a vontade de Deus. O que ele faz com as esposas, como se estivesse criando parceiros para Deus? O santo profeta Salam tinha 9 esposas e, apesar delas, passava a noite inteira adorando Deus. Certa noite foi a vez dele com Aisha Siddiqa Anha. Quando parte da noite passou, Aisha abriu os olhos, viu que ele não era na cama. Ela suspeitou que poderia ter ido para outra esposa. Ela se levantou e vasculhou todas as casas, mas não conseguiu encontrá-lo. Finalmente, viu que ele estava no cemitério chorando em prostração. Ora veja, se abandonasse a sua esposa querida viva e fosse ao cemitério, onde ele repousava, e chorasse incessantemente, seria possível que os seus casamentos fossem motivados pela luxúria ou pelo desejo carnais? Aqueles seus opositores devem entender. Em resumo, lembrem-se bem de que a verdadeira intenção de Deus é que não sejam dominados pela luxúria. E, se surgir a necessidade de cumprir a piedade, tomem outra esposa. Ele também deu este conselho geral aos membros de Jamaat. Se você quer ter esposas por piedade, então faça isso. Mas não é que você deva se casar ou ter mais esposas por desejos carnais. Hoje em dia, há reclamações sobre isso. O Islã não permite isso. Portanto, a objeção ao Islã e aqueles que se casam ilegalmente no Islã se opõem ao fato de que casamentos são permitidos no Islã. Mas isso deve ser lembrado pelos muçulmanos e por aqueles que se opõem de que existem certas condições para isso e que elas devem ser cumpridas. É narrado por Anas Talano que o mensageiro de Allah diz: já narrei este hadith no sermão que gosto da esposa e do perfume das coisas mundanas, mas o que mais gosto e a frieza dos olhos é a oração. Uma explicação detalhada disso foi dada por Muslim Talano. Ele já explicou isso. De facto, Qurratu Aini fi Salat, a frieza dos meus olhos é mantida na oração, também é uma distinção especial que o Islã tem em comparação com outras religiões. Não existe nenhuma nação no mundo que tenha uma regularidade no culto como a oração. Todas as religiões anteriores enfatizavam os movimentos externos, ou as horas de culto foram mantidas tão distantes que a espiritualidade enfraquece. Mas o Islã é a única religião cujos seguidores são chamados a adorar 5 vezes ao dia. Também é necessário fazer isso para que a espiritualidade possa ser mantida. Não se deixe levar pelo mundo. Ele escreveu que cristãos e hindus vão ao culto uma vez por semana. Talvez alguns rezar em dia e noite também, mas isso é uma menção ao culto coletivo. O Santo Profeta Sallam nos ordenou orar várias vezes ao dia. Então, o significado de oração também é súplica. E assim, o Santo Profeta Sallam enfatizou a súplica. Na adoração de outras religiões, a ênfase tem sido colocado nos aspectos externos e procura-se criar prazer na adoração através deles. Por exemplo, entre os arianos e os cristãos existe a música, mas o Santo Profeta Sallam diz: recebi uma adoração que me proporciona prazer, um prazer que nenhuma outra religião pode igualar. Portanto, não coloque as músicas, mas de adorar silenciosamente a Deus, louvando-o e glorificando-o, e depois chorando e lamentando. Estas são as coisas e esta forma de adoração que são agradáveis e aumentam o amor por Deus. Por isso, devemos esforçar-nos nos alcançar
este padrão de ações e adoração, seguindo o exemplo do Santo Profeta Sallam. Só assim poderemos ser verdadeiramente chamados de muçulmanos. Hazrat Messias Prometido salam escreveu uma carta a Hazrat Mir Nasser Nawab Sahib, na qual afirma que o que pediu como método prático é o seguinte: deve seguir a verdadeira religião do Profeta Sallam. As ações pelas quais o Profeta Sallam demonstrou amor são duas: a oração e a jihad. Sobre a oração, o Santo Profeta Sallam diz: a frieza dos meus olhos está na oração. E sobre o jihad, diz: desejo ser morto no caminho de Allah, depois ressuscitado, depois morto, depois ressuscitado e depois morto. Portanto, ao afirmar isto, diz que, nesta era, o jihad assumiu uma forma espiritual. E esta forma de jihad consiste em lutar ao mais alto nível do Islã para responder às acusações dos adversários, para difundir as qualidades da religião Islã no mundo, para mostrar a veracidade do Santo Profeta Sallam ao mundo, isto é, jihad, até que Allah mostre outra forma de jihad no mundo. Portanto, seremos abençoados na nossa escrita e pregação da jihad apenas quando aumentaremos a qualidade da nossa adoração e amor por Allah. Se queremos participar nesta jihad, então teremos de prestar atenção ao amor por Allah e às súplicas. Teremos de prestar atenção à nossa adoração e se o fizermos seguindo o exemplo do Profeta Sallam, então, só então, o nosso trabalho será abençoado e Allah nos conceda a capacidade de o fazer. Hoje também está a decorrer a Jalsa Salana de Jamaat do Bangladesh. Há bastante oposição lá. Vamos orar por eles também. Que Allah Todo-Poderoso os mantenha sob a sua proteção e que a sua Jalsa também termine bem. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر